Ok, minha gente, já de volta. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia, Hélio, bom dia. E eu, como respeitando o meu Palmeiras, cheguei em segundo lugar. Ele para chegar, ele chega atrasado igual o Palmeiras. Igual o Palmeiras, mas ele dar bom dia, ele quis Mas eu não perdi todos os jogos aí, como o Flamengo está perdendo, não. Chegou sim. 3 jogos. Não, o Flamengo perdeu 3 primeiro. jogos seguidos. Agora eu estou acompanhando. Meu filho vai fazer uma peneira no América, lá no Rio. Vocês querem falar de esporte, mas não adianta não falar, quando você fala de esporte, não dá para falar Flamengo. Porque ele é 100% o clube que dá alegria a todos. Ou quando ganha ou quando perde. É o único. Eu nem falei de Flamengo, os três começaram todo mundo mesmo. Eu sou palmeirense, reconheço a minha condição de ia ser campeão brasileiro, ia ser campeão da Sul-Americana, ia. Agora, o Flamengo perdeu 3 seguidinhos, né? 2-1, 2-1 e 1-0, não foi? A temporada está só começando. Não, sim, mas perdeu. Paquetá se preocupando Eu agora. não estou me preocupando, eu estou contrário. Paquetá se preocupando agora. Eu só sei o seguinte, eu tenho a expectativa do Paysandu, do Fortaleza, chegar entre os 10 primeiros ao final do Campeonato Brasileiro de 2026. Não, mas Paysandu e Fortaleza, você sabe Eu sei, está no segundo segundo, eu sei. Eles não estão no primeiro, eu sei. Ele é uma benção. Tem o Mirassol. O Mirassol ganhou o Vasco ontem, rapaz. Pois é. Mirassol. Mas também, né? O cara fez gol contra, meteu pra dentro. Eles têm patrocínio? O Mirassol tem contrato de patrocínio? O Vasco sendo Vasco. Tem patrocínio que nem os outros times? Tem São Paulo, pô. São Paulo. Ah, não sei, sei lá. Sei lá. É da época de todos os paulistas pequenos que eram do interior e que. Cara, eu acho que bonito, que eu nunca joguei, eu nunca fui jogador de futebol, nunca fui. E quando eu comecei a acompanhar um pouquinho foi quando o São Caetano surgiu. Eu comecei a acompanhar, porque eu acompanhava vôlei. E tem o time de vôlei do São Caetano, que era muito bom. Aí quando começou a chegar o vôlei feminino, quando chegou o futebol do São Caetano, eu comecei a acompanhar um pouco por causa de ser São Caetano. Durou um ano, né? O São Caetano fez igual o Vasco nos campeonatos. Ele vem, faz a gracinha e volta para onde ele tinha que ir. Sim, mas você falou de outro esporte que não é o futebol. Vai falar de vôlei, por exemplo, que é também um esporte muito popular. Toda decisão, todo jogo importante tem time de São Paulo, não tem outro. A Minas está. E tem as universidades todas particulares de São Paulo que investem pesado. São Paulo tem uma potência esportiva muito grande também. Falando em futebol, você vê que a contratação, eu vi uma reportagem essa semana, Hélio, o cara fez a comparação do valor que o Flamengo pagou no Paquetá. O valor que pagou é o elenco do Mirassol inteiro. Meu Deus. Ele pagou 250 milhões, se eu não me engano. É o elenco todo do Mirassol. O elenco do Mirassol é 199 milhões. Aí ele foi comparando vários times que o Flamengo, o valor que o Paquetá pagou, os clubes que é o elenco inteiro ou praticamente o elenco todo. Na Colômbia tem que juntar 2 times, os 2 melhores times para poder somar. Interessante fazer essa análise, hein, pai? Vamos começar a ver. Vamos trazer para aqui, para o Rio, que todo mundo é uma vitrine, mas é uma vitrine. De Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. Mas, aí você vê surgir do Bangu, o América. O América, né, o Boa Vista. E aí esses times, rapaz, a Portuguesa, fazendo frente a esses timaços. Mas assim, eu achei muito dinheiro. Não, muito dinheiro, muito dinheiro. Mas eu acho que vale. Eu acho que vale. O Flamengo deve estar não só na questão como atleta, mas no marketing, né? Agora, ontem quem tem muita paciência. E quem tem agora tá completa, né? Ele e Bruno Henrique, agora a gente não perde uma. Quem tem muita paciência. Quem tem muita paciência eu acho que vai continuar sendo assim, é o Diniz, né? Ele ontem estava com uma paciência com o jogador do Vasco no intervalo, na parada técnica, ele faltou pouco pegar um cacetete lá do guarda. Ele ficou irritado. Mas quando tu vê um time como o Vasco, Fluminense, os grandes, vou falar os pequenos até. Uma coisa que eu acho que no futebol quase 50% de uma partida é a garra, é a raça, é o cara pegar. Perdeu, corre atrás. Não, a gente Por isso o Flamengo perdeu para o São Paulo. Então, o cara perde a bola. No ataque mas aquele finalzinho ele não foi pênalti mesmo, não. Você perde a bola no teu ataque e ele fica olhando para todo mundo, ver se alguém vai deixa que o outro corre, deixa que o outro corre. Deixa que o outro corre. Tem que correr todos os 11, pô. Um exemplo disso é o Mirassol.
o Mirassol, além de ter bons jogadores, eles têm uma disposição para correr em campo fora do Isso normal. ajuda muito. Eles correm muito. O time é muito. guerrido, o time que Pegar os o jogos cara do perdeu a Mirassol. bola, o outro tá em cima já, o outro O meu filho, levanta e sai. eu assisti o jogo do Flamengo com o São Paulo com meu filho, né? E aí ele tava falando, pai, você tem que assistir lá os jogos na Europa. É completamente diferente. Ele falando sobre isso, essa disposição dos Mas caras. a América do de Sul é atarem assim, pra cima. Uruguai, Argentina. O jogo é cadenciado. Time com disposição, pô. Se tiver essas seleções, pode até perder, mas meu, Os caras vão até o ninguém final. a bola passa a perder, não. Eu vi o cara fazer o gol ontem por coisa de 5 a 10 centímetros para o cara dividir a bola. Não. O cara dividiu, você acerta a bola e o jogo, o cara fez o Não, gol. eu acho que o Flamengo perdeu para o São Paulo por falta de entrar de salto alto, achar que pode ganhar o jogo a qualquer momento. O Carrascal perdeu um gol que não se perde, que ele tinha várias opções, ele podia ter driblado o goleiro, ele podia ter parado, tocado para Pedro. Ele fez o que era o pior daquilo ali, que é chutar todo torto. E o Jorginho e a Arrascaeta sem a mínima condição de jogo. Não tinha, Os não. dois. Acho que o Felipe Luiz ali ele podia ter deixado o time. Eu creio que ele fez a substituição pensando no jogo de domingo, né? Para poupar o Pedro, Cebolinha. Domingo é quanto? Porque domingo joga a final contra o Corinthians, da Supercopa. Domingo tem a Supercopa É final. em Brasília? Vai Em ser em Brasília. Eu acho que ele fez para poupar os jogadores. Mas, não sei, acho que foi uma mexida. Ele mexeu muito no time e o time caiu muito de produção. Essa questão do time europeu, meu filho me chamou a atenção de não sei qual foi o jogo, não vou lembrar, que um goleiro que fez o gol de cabeça. Aham. Que jogo Foi ontem isso, eu vi Cara, isso meu ontem. filho me falou, pai, olha só isso aqui, porque deixou. Fez um É golaço. acreditar demais, porque se pega um contra-ataque. Mas ele já estava perdido. Não, mas era já o último estava minuto. perdido e dependia daquele gol. Estava perdido e já não daria tempo por um contra-ataque. O jogo já tinha encerrado, já estava, era final de jogo, era o último lance. Foi o Benfica, né? Benfica. Cara, meu filho falou assim, pai, olha isso. E eu com ele lá. Benfica Falei, e quem, Duda? Real Madrid. Real Madrid. Benfica e Real Fazer Madrid. um gol daquele, o goleiro ir lá e fazer, realmente cara, é coisa isso mostra uma diferença, né, disso que você falou da da aguerrida, né? disposição. Tem que dar uma coça nos atacantes primeiro, né? Não, e tem mais, o goleiro não vai à toa não, o técnico manda aí. Sim. O cara tá lá, Sim. vai lá, é mais um lá, pô. Por falar em futebol, vou mostrar uma coisa para vocês, só a nível de curiosidade. E vocês, eu sei que vocês viveram bem essa época. É um vídeo que me mandaram ontem. Se a gente prestar atenção, alguma coisa ali é IA, mas muita coisa desse vídeo eu já tinha visto, né? Em outros vídeos. Mas eu gostei muito. Pode colocar aí, Gilberto, por favor. Ah, legal. Teresópolis, Paquerregadas. Você percebe que as rodas não giram. Olha a Praça Olímpica. Eu me vejo ali, tá? Não, é IA. Pode ver que a roda não gira. É. É sensacional. Eu me lembro desse posto ali. Aí era Eu vi um Francisco Sá. vídeo. Cara, isso que eu achei incrível Era a o construção. Testaco, né, perto onde era o cinema São Miguel. Eu vi foi de um posto ESSO. O posto? Não, na José Gomes da Costa, onde era a Teresópolis. Do lado do fora. Ah, tá, sim. Legal, né? Mas é uma época Ó, o Parque Nacional. que faz parte da história de qualquer cidade que cresce. E Teresópolis cresce, daqui a pouco está lá os apartamentos. Crescimento. Não pode ficar parado assim a vida toda. É sério, é bonito. É bonito, é uma coisa, é uma tradição, é um negócio Comprou camisa nessa loja ali, que pai? comove. Qual loja? Isso, não é da minha época não, rapaz. Foi da minha época. Olha lá, esquindou. Esquindou? É Quem esquindou, nunca comprou no esquindou, cara? Eu nunca comprei no esquema. Olha que legal, cara. Isso eu não tinha Pô, visto, tu nunca não. foi no Cinearte? Você não chegou aí no não. Cinearte aí, tá Eu vendo? só peguei o Alvorada, São Alvorada. Vitória. Só o Alvorada que eu peguei, nem Cine Vitória. E o São Miguel? Mas não tinha mais, já tava. Oh, já era, então você já era não decadente. conheceu Teresópolis. Ah, isso aí esse ônibus eu peguei muito, ó. Aquilo ali é o Cunha. Ó 37. Carroceria ó 37 da 26 de Nova Nova. Gente, que legal isso. O cara não conheceu Lousadia. O treino que eu peguei ali já tava com coloração, né? A igreja. Artificial. Nunca Até a peguei o igreja trem. mudou, cara. Até a igreja Assim, é muito mudou. bonito, mas A eu não igreja- lembro nada daquilo aí. Mas, não. assim, Lembra Mas assim? uma é da das, minha coisas, época, uma não é das da coisas minha mais época. tradicionais de um município é a catedral, é a igreja. Houve uma evolução agora,
E por que não pode ter uma evolução de andares, de prédios? Não Porque- precisa ser tanto. Porque Não precisa ser vai tanto. acabar com a cidade, porque Não as acaba, pessoas não. vêm para Teresópolis. Vai ter gente vindo, as a pessoas cidade vêm- cresce, a cidade de 200 mil habitantes vai passar a ter 220. Primeiro de tudo, é ilegal, não consultou a população, é pode ilegal porque não teve processo administrativo legislativo. Aí, ó, correto. onde era o posto de gasolina. Qual- Tá? Ali é antigo fórum, né? Tem que discutir É. o limite lá Mas de era 6 do lado de cá. andares. É. Tá? E eles querem emperrar 20 como autocrata. Não, acho Não que é. não. O Eu prefeito vi a não pode ser foto. Não, era do lado de É. cá. Esse posto de gasolina tem o fórum, tá? Aí do outro lado, depois foi uma churrascaria. Foi uma churrascaria, mas antes dessa churrascaria era um posto de gasolina. É, eu não era nascido ainda não. Era assim. Não, eu nasci em 71. Eu comecei a frequentar aqui com cabeça mesmo em 84, 83. A Praça de Santa Teresa, a igreja de Santa Teresa, ela precisava de um reforço porque ela já estava começando a abrir rachaduras. Caramba. Isso é que as pessoas têm que saber. Que está todo mundo criticando, né? E aí ela estava começando a abrir rachadura. Então veio a ideia de um arquiteto, engenheiro, de você aumentar a nave da igreja, que já E está aumentar pequena, a sustentação. e aí você faz a sustentação do bloco. Tu lembra hoje onde aquele supermercado, você descendo atrás da antiga casa de saúde? Tu lembra o hospital que tinha ali? Sim, sim. Então, tinha um hospital ali, cara, e grande. Não, casa de saúde. Não, o da direita, onde era tipo HG. Então, do hospital, a Casa Nacional de Fátima, vai virar um hotel. Do lado direito. Do lado direito. Tinha um Lemagorô, como é que é? Não, hotel. Hotel, né? hotel. Hotel. Lemagorô, como que era o nome? Hotel, era em frente ao Colégio Estadual. Aonde era o Colégio Estadual, Edmundo Bittencourt, né? E ali sim, ali tinha... Era um hotel Vocês ali. são nostalgia. Não, eu sou de 1970, né? Eu peguei a Eu cidade. sou 71, mas vim pra cá Cidade querida em 82, Eu 83. lembro de algumas coisas ali, realmente lembro. Não, mas muita coisa tradicional ainda tem. No mas Teresópolis era- mantém muita coisa. Mas o mais tradicional Cara, de tudo, assim, o mais tradicional de tudo são as montanhas. Isso está ali em A gente sente saudade, bombado. é legal e tudo, mas não tem jeito. O avanço tecnológico, o palavra, avanço de quando você toma um perigo. infraestrutura, isso Mas sendo acontece pla- em todo lugar do mundo. sendo planejado, E articulado, essa palavra, conversado. quando tomba, é um perigo. Aqui está tombado. Mas tem certas coisas que eu acho que não tem como. É muito difícil você controlar, né? Então, assim, o avanço, a cidade, por exemplo, Teresópolis não tem muito como expandir o centro da cidade, né? Porque as ruas já estão, prédio, não tem mais como. Eu acho que quando a gente tinha dessa década de 70, de 60, que a cidade ainda estava expandindo, tinha que ter sido planejado isso lá atrás. Porque aí você teria feito avenidas muito mais amplas. Mas não se entendeu? pensava nisso, né? Mas não se pensava. Não, Então, um exemplo disso é justamente o Atlântico, que fica na esquina da Jorge Lócio com Oliveira Botelho, e o Maragil. Um é um edifício de 1959, que não tinha legislação nenhuma, o outro é de 71. Então, assim, quando as questões vão evoluindo, você vai criando as legislações para ajustar. Por exemplo, antigamente, o adultério era crime. Hoje, você tem lei de divórcio. Então, não é porque antigamente a coisa era Arabangu que eu não vou implementar uma legislação nova. Da mesma forma, o urbanismo. Antigamente, o pessoal não estava nem aí para a questão urbanística. Hoje se discute. Então, isso não é argumento. Mantém a tradição do parregado. O importante o mais importante de tudo. Mantém. Seja liberar prédio. Não, hoje a parregada não muda mais. E hoje o centro banco, da cidade tinha um não banco muda. em frente. Aliás, em cima. Mas eu acho que o mais Um interessante- banco não, um posto de gasolina. Mas eu acho que o mais interessante de tudo, Os independente de qualquer coisa, é a participação das pessoas. Quando as decisões são tomadas dentro de gabinete, com troca de malas, isso não atende à comunidade. Então a gente precisa ter a participação das pessoas. E ontem eu estava na reunião do Conselho da Cidade, eu não sou do Conselho da Cidade, eu sou do Condema, e a gente teve uma discussão bem ampla lá, foi bem interessante. E assim, o grande questionamento foi isso. O próprio Luciano Salvatore, que está presidente do Conselho e representa o Sindicato da Construção Civil, ele mesmo colocou, como é que não houve uma conversa sobre isso? Como é que o prefeito, de maneira autocrática, encaminha uma lei para a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores não escuta a população, nem o Conselho, e aprova a supetão. O principal problema aí, no meu entender, além da questão urbanística, é a ausência de escutar a população. A população é que é dona da cidade, e não o prefeito e não as construtoras.
Isso é muito claro. E, infelizmente, a 351 ela foi aprovada de uma forma completamente assodada, não ouviu a população e está indignando, inclusive, pessoas que votaram no próprio Leonardo Vasconcelos. Ninguém está contra as propostas de evolução. O que é contra é o silêncio da Câmara, a Câmara não se pronuncia, né? O silêncio da Prefeitura, a Prefeitura não se as TVs abertas, né? Que a TV diária é uma TV fechada, nem todo mundo tem acesso. É o modo operante. A TV e o prefeito não vai lá, o secretário, gente, o procurador, a pessoa principal para falar sobre isso é o procurador. Mas eu trouxe o prefeito aqui no programa, Não, eu falei sobre sim. esse assunto, até nem era a minha pauta para hoje, mas falei sobre esse assunto e ele explicou, ele falou, É um absurdo, ele explicou como eu digo, se o Costa de transformar isso aqui na Barra da Tijuca, desculpa. Não, sabe? não é isso. Ele falou não, isso, não sim. é isso, ele falou. Nós temos 5 terrenos com 6. 10 mil metros. 6. Com 10 mil metros. Nesses terrenos, a ideia é, aí eu vou falar sobre a Barra da Tijuca, você construir um prédio, esse prédio, e no entorno, em volta do prédio, tem que ser jardins, árvores, área verde. Né, área verde em volta dos prédios, e você não pode ter um prédio do lado do outro. Por isso os terrenos são de 10 mil metros. Eu não estou defendendo, não, estou dizendo o que ele falou, porque eu tenho a minha opinião sobre o prédio de 20 andares. E aí, aí vão subir os prédios, mas é um longe do outro, não vai ficar aqueles prédios colados. Aí que ele fez referência à Barra da Tijuca e a Macaé. Pois é, e aí é aquela história, que a gente volta a repetir de novo. Obrigado, Gilberto. Qual é o valor? Esse terreno aí é um deles. Qual é o terreno valor, da Dona Edith. Qual é o valor urbanístico da cidade? Montanha de prédios ou a beleza urbanística da nossa cidade? Esse é o ponto importante. Tá? A gente vai destruir a indústria do turismo. Hoje existe a Feirinha do Alto, o Shopping do Alto e o Shopping Comari. As pessoas que trabalham em pousadas, porque existe esse acesso à vista. Na hora que você começar a colocar, tem vários fotografias com IA botando prédios de 20 andares em vários terrenos, mostrando. Então, assim, mas o principal ponto, no meu ponto especial, é o seguinte: toda lei de mudança de uso e ocupação do solo, por uma lei federal chamada 10.257, que é o Estatuto da Cidade, obriga, não é facultado, é obrigatório a audiência pública e consulta popular. E, infelizmente, por motivos que levam a se pensar em interesses espúrios, não se ouviu a população. Tá, mas deixa eu te fazer Isso uma tá pergunta. Mas, Marcão, o que acontece, cara? Eu até entendo que tem que ter a consulta popular, a audiência pública. Talvez assim, a discussão se torne ampla e você acaba do resto da vida não aprovando mais lei nenhuma, porque você fazer esse tipo de discussão toda vez que for fazer uma lei é complicado. Não é toda vez, é mudança de uso e ocupação do solo. Então, você acabou de falar que é toda. Não. Você acabou de falar que é toda. Eu falei que toda mudança de uso e ocupação do solo, não pela é toda. Lei 10.257, obriga a escutar a população. Mas aí, não é se toda você... a lei. Ué, mas para fazer mudança de uso e ocupação de solo tem que ser por mediante lei. O plano diretor está travado na Câmara até hoje. Aqui a pergunta que eu queria te fazer Tá na é o seguinte: prefeitura. nós temos na Cascata Guarani o lago e assim. Aquilo, restabelecer aquilo seria um marco para a gente, para o bairro, para as visitas, mas se nunca for feito isso, ficar lá assim, aí, não tem outra solução? E aí você elege o prefeito que tem compromisso com a questão do Compromisso de turismo. não fazer, mas então, mas se não Porque tiver esse, não pode fazer ali, se chegar um investidor para fazer alguma coisa ali. O Lago Iaci, Faria. olha só, o Lago Iaci, Faria, o Lago Iaci, por exemplo, ele é um dissipador de energia. Você tem uma queda, uma descida de água ali, as lagoas e lagos são dissipadores de energia. Por que quando você tem uma chuva, você acaba tendo enxurrada? Porque a água vai, não tendo local de retenção, ela vai ganhando velocidade e é a velocidade que gera a enxurrada. Quando você tem um lago ou um piscinão, como é feito em São Paulo artificialmente, porque também São Paulo é toda cheia de escarpa, você precisa ter esses dissipadores. Então, a questão do Lago Iaci, como projeto de urbanização e turismo, é a prefeitura assumir esse compromisso. Ou fazer a PPP, como foi feito, por exemplo, com o Ibirapuera. Faz uma PPP, põe uma empresa privada para explorar aquele lugar. É simples. Agora, construção, e é isso que está claro, a Lei 10.257 é uma lei federal, criou o Estatuto das Cidades e ela é tácita. Para mudar ordenamento, tem que ter consulta popular. A mudança de ordenamento ela não foi sutil. A mudança de 6 andares para 20 andares, independente se o terreno é 10 mil ou 5 mil,
é uma violência abrupta, é uma violência muito grande contra o processo urbanístico da cidade. E não ouvir, desculpa, gente, é um processo de autocracia. E nós vivemos numa democracia. Mas é isso que eu estou querendo questionar com você. Por exemplo, a mudança de uso e ocupação do solo, se a gente for levar a ferro e fogo a lei, toda mudança precede de lei, tem certas coisas que você muda. Não estou dizendo um prédio não é prédio de 20 andares, é até 60 metros, né? Então a gente Não, é 20 andares. A gente coloca, porque dá até 20. Mas a lei fala 20 andares. Então, mas você pega o prédio, tirando fora do prédio. Às vezes você faz uma mudança de zoneamento, de uso e ocupação do solo, para poder permitir uma atividade, para permitir uma outra mudança, que se você for levar tudo isso à discussão popular, você não consegue fazer. É isso que eu estou dizendo. Existem casos que depende, que pode ser até ser feita discussão, talvez com profissionais, coloque uma mesa de debate, isso eu concordo. Mas outro ponto que eu quero dizer, isso não é de agora. Porque nós temos, por exemplo, uma cervejaria aprovada na entrada da Granja Guarani esse é o ponto. do ex-prefeito, que foi ele que fez a bel prazer. E aí eu pergunto, cadê... E a Câmara aprovou. Então, mas cadê o povo que tá brigando agora, a turma que faz o barulho, que não brigou com isso lá atrás? Porque eu não sabia, não foi divulgado. Olha só. Mas o prédio de 20 andares também não foi divulgado. Foi divulgado depois de Não, eu acho engraçado. Não, peraí, olha só, você está... Olha só, não. Deixa eu concluir, depois tu fala. Você está descredibilizando o movimento popular, é isso mesmo? Você está falando, cadê o povo? Cadê o povo que lá atrás não discutia que bater na mulher não era crime? Você está fazendo isso, Paim, desculpa. Você não deixou eu terminar de falar. O que eu acho... Você falou, cadê o povo que não questionou a mudança do ordenamento permitindo cervejaria na Oliveira Botelho? Essa pessoa fala. Ora, cadê o povo? O povo não estava mobilizado. Agora o povo está mobilizado. Você está descredibilizando? Eu acho que não claro está, que pode. Olha a água como que foi. Não, o procedimento da água, não teve participação popular. Não teve? Faria. Qual é, Faria? A gente eu tenho um atenção. vídeo meu discutindo de audiência pública, eu apontando o dedo na cara do procurador. Para! Marcão, você. Eu não, um grupo de pessoas, amigos da quantas pessoas? 30 pessoas. Marcão, nós somos 200 mil habitantes. É isso que você não deixou eu terminar de falar. As pessoas, Marcão, presta atenção. Às vezes você vai fazer uma mudança que fere uma determinada casta, que deveria muito mais gente a pegar aquele movimento e trabalhar, mas só que, às vezes, só aquele pessoal que se sente mais incomodado é que vai para frente movimentar e aí fica ali batendo, mas quer impor a ideia deles e não discutir a ideia. Ninguém está impondo. Quem impôs foi o prefeito. Argumentar o porquê da coisa. Eu estou falando de uma forma geral. Nós tivemos questão da SEDAI, brigamos pra caramba. O CDL ficou parado, a SEAT ficou parada. Foi até essa a fala do deixa eu terminar de falar. Foi no programa aqui durante mais de um ano. Exatamente. Nem a Câmara foi ouvida. Nem a Câmara. Então, mas aí tu diz que tem lá o movimento que mas então... Você não está deixando eu terminar de nem concluir meu raciocínio. Então, escuta, vamos ouvir o Parim. O cara vai falando, tu não consegue, cara. Porque uma coisa é você querer impor suas ideias, outra coisa é você ouvir o outro lado, cara. Infelizmente tem isso. Só que o movimento que eu tenho visto, não estou descredibilizando o movimento que eu tenho visto, muita gente que pega como oposição, aí quer levar ferro e fogo uma ideia, sem discutir, porque ali, o Hélio está falando aqui, eu também tenho minha posição relativa a isso. Eu não estou batendo em relação ao que é certo e o que é errado. Estou dizendo a forma que as coisas são feitas aqui em Teresópolis. Porque você pega, quando é favorável a uma determinada condição, ou determinado governo, que as pessoas tomam apoio, o nego fica quietinho. Aí quando entra o outro, aí vem esse mesmo grupo que apoiou uma coisa errada lá atrás, aí agora, como é outro governo, quer bater. Como aconteceu não só nisso, nós tivemos SEDAI, nós tivemos a lei dos bares, que aí teve movimentação. Aí teve movimentação para excluir a lei. Teve movimentação para não acompanhei de perto. Teve movimentação para excluir a lei, para revogar a lei. Semana retrasada, se eu não me engano, estava um vídeo circulando lá naquele bar Vagalume, de nego tampando na pancada às 4 horas da manhã, e o pessoal no comentário, cadê a polícia, cadê a guarda, cadê o Ministério Público? Mas na hora que a gente fez uma lei, que a Câmara fez uma lei para coibir esse tipo de atitude, meia dúzia ali que é de oposição se levantou contra a lei querendo derrubar a lei. Então você entende que a tentativa de derrubar a lei foi por motivo participação quando de comprou um prédio por 6 milhões seguinte, e que ninguém foi para a rua? Oi? Quando comprou um prédio de 6 milhões e que ninguém foi para a rua? Rapaz, o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou querendo concluir aqui é assim, todo movimento popular é legítimo, todo ele.
Mas só que às vezes você tem que conseguir discernir ali o que é que as pessoas estão realmente pelo bem da cidade, política. ou é política ou de oposição. É isso que muitas vezes eu fico olhando e passo até a ficar com o pé atrás. Muitas coisas eu parei até de participar, Marcão. Porque você chega lá, eu não vou citar o nome aqui, mas nós temos um futuro pré-candidato a deputado que nunca aparece. Some. Aí agora, porque vem a eleição, tá botando a cara lá. Parece que está tutelando o movimento. Então, assim, isso que você falou é muito sério. É isso que eu estou querendo dizer. E aí você descredibiliza, aí não sou eu que estou descredibilizando. Aí, por conta de certas participações políticas oportunistas que descredibiliza uma ação legítima popular. Você entendeu? Agora, entendi. Então, eu acho. Deixa eu até colocar uma coisa. E até interessante, eu acho até interessante você colocar isso assim, porque a gente sofreu. Quando nós fizemos o Movimento da Água, Madalena Hucker, o rapaz da Mapos, da MAP, o Carlos Martins, tá? Havia mais agora, fugiu uma outra pessoa aqui que também é da Cascata do Imbuí. Quando a gente montou os Amigos da Água de Terê, a gente percebeu que o movimento do sindicato, do Sindiágua, estava naquela defesa, não, privatizar a SEDAI. E a gente tinha lido o documento. E a SEDAI fez um monte de caca. Tá? A SEDAI teve culpa no cartório no processo de condenação em relação a poluir o Rio Paquequé. Ela transferiu, não foi Teresópolis, não. Mas escuta só. Então, o que a gente tomou na época? A gente tomou um cuidado de brigar pelo plano de saneamento. Então, várias vezes aconteceu isso que você falou. As pessoas apontavam o dedo para os Amigos da Água de Terê, que depois virou o Planeja Terê, como se a gente fosse ligado ao movimento sindical. Eu falei, não, a gente não é ligado ao movimento sindical. A gente teve um trabalho para deixar bem claro, tanto é que a gente conseguiu aprovar, porque essa é a diferença. Quando a gente tem um trabalho técnico e um trabalho de mobilização popular de verdade, focado no resultado, por isso que eu faço parte de um movimento chamado É Possível Fazer, porque a gente quer dar resultado, a gente conseguiu fazer algumas coisas incríveis. Por exemplo, hoje, a cidade de Teresópolis é a única cidade ligada debaixo do oligopólio da AEGEA, porque a Águas da Imperatriz, que é ligada ao Rio Brasil, quem manda é a AEGEA, tá? É a única cidade que fez a concessão, mas só vai poder cobrar o esgoto quando tiver o ciclo completo. Isso é resultado da luta do grupo com a faço parte. Olha só, Marcão, eu com o prefeito, discutindo vários assuntos da cidade, e o governador, com o governador de estado, né? Isso lá atrás. Lá atrás. Prefeito, resolve a água de Teresópolis, toma conta daquilo lá. Era o Petro, e o governador era o Cabral. Falou assim, eu não quero distribuir, o estado distribuindo água no interior. Eu quero a grande metrópole. Isso serve para a SEDAI. Interior pode resolver. Quem impediu foi o Victor, Wagner Victor, que era o presidente da SEDAI na época. Impediu mesmo, dizendo para o governador, que foi outra reunião que aí em Petrópolis, que eu também estava, o Petro estava, o governador estava e o Victor estava, e o governador perguntou por que não ia fazer a mudança de Teresópolis. Sabe por que o Victor falou para o governador? Governador, Teresópolis é o único município do interior que a SEDAI dá lucro. Aí o Petro falou na mesma hora. Não, claro que é a única que dá lucro, porque só arrecada, não investe em nada, não tem saneamento. Você vê hoje as tubulações que os caras estão tirando. É para você ver que a gente pensa uma coisa, porque a mudança de administração, para mim, da água, ela pode acontecer, desde que convença, use os argumentos. Desde que o juiz não venha e tire até o poder de fala da Câmara. Deixa que a Câmara, que eu acho horrível quando não se ouve a Câmara. Pode ouvir e ser pior ainda. Mas mais horrível, desculpa, mas mais horrível é quando a Câmara fica calada. Nesse caso da 351, especificamente no caso da 351, a Câmara de Vereadores está se mantendo calada. E eu estou falando da Câmara como instituição. Alguns vereadores, tá, como por exemplo a professora Amanda, tá, foi a reunião organizada por esse político que você está falando. Tá? Eu também não sabia que ele estava sendo organizado, então tem vários grupos. Tem uns 7, 8 grupos na cidade que estão se mobilizando em relação à questão da 351. Então, aí você vê... Aí só olha só que, pois é, bate com isso que você falou. Você entendeu? Aí, Marcão, a minha preocupação, volto a dizer, eu tenho minha opinião particular, assim como ele tem, em relação a isso.
A discussão deveria ter acontecido, poderia ter sido chamado? Concordo, poderia ter sido feito. Até para ouvir os dois lados, porque tem o cara que entende que realmente verticalizar e largar uma área verde para impermeabilização é melhor, e tem gente que acha que não, que deveria de ter o limite e tal. Então você faz o debate ali para que as pessoas coloquem as duas opiniões. Mas quando você traz um movimento não para decidir se aquilo é bom ou ruim, mas para uso político, porque aí para derrubar o governo que está aí, ou porque o cara tem pretensão. Nós tivemos um vereador do Rio, que provavelmente vai ser candidato a deputado. Não, peraí. O cara não tem interesse. Peraí. Ele vai ser candidato a deputado? Peraí. Aí o Pedro Duarte, eu tenho o dedo nessa história. Então. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com o pessoal do Partido Novo e o Pedro Duarte tinha acabado de aprovar uma lei no Rio de Janeiro com relação à construção de prédios na beira-mar, justamente focado com direito à vista e à parte de circulação. Como ele tinha feito e aprovado essa lei lá embaixo, e como o valor urbanístico da Serra dos Órgãos não é só o Teresopolitano, porque o cara que vem aqui na CBF, o estrangeiro que vem aqui subir no morro, subir a nossa montanha, todo mundo que vem a Teresópolis, que não é de Teresópolis, vem exatamente pelo valor urbanístico da cidade. Só um minutinho. Então, quando o Pedro Duarte veio aqui e fez aquele vídeo, independentemente dele ser vereador de outra cidade, ele fez aquele vídeo exatamente pela questão urbanística que ele mesmo tinha defendido em relação ao direito à vista. Existe uma lei que é o direito à vista. Então, quando você começa a subir prédios de maneira assodada, que é a proposta da 351, em 5 ou 6 terrenos, como o próprio prefeito falou aqui, você está ferindo o direito à vista. Então, quando ele fez esse vídeo, ele fez em relação a isso. Se ele vai vir candidato a deputado ou não, isso é outra história. Ele não tem voto aqui. Vou terminar. Mas isso que o Paim falou é sério. Mas deixa eu só fazer uma colocação. Isso que você falou é muito sério. E a gente tem que falar sobre isso sim. Eu vou falar uma coisa que depõe contra mim, até contra o meu mandato, contra meus 20 anos de mandato. Mas eu tinha uma concepção interiorana que tenho, e isso não quer dizer que a urbana não tem. Eu nunca dei ovo de Páscoa para criança na Páscoa, eu nunca dei brinquedo no Natal, distribuir bola. Isso politicamente é muito importante e dá voto, e deve até ser feito. Mas eu me sentia mal e nunca fiz. Porque parecia que eu estava usando a criança para ter o apoio de voto. Então, 3 coisas no meu mandato, ele foi, para mim, fundamental na minha maneira de defender aquilo que eu achava. Criança, com qualquer coisa de problema, qualquer coisa de atenção, porque eu acho que criança, a gente tem que dar maior apoio, porque ele não tem força física e nem força de discussão. Então, é a gente que tem que defender por ele. Idoso, que hoje, graças a Deus, está tendo mais atenção, que nunca teve. E enfermo, doente, cara, que não tem um carro, que não tem nada para se locomover. Então, essas 3 coisas, isso me fazia eu desenvolver meu mandato. Era 99% nessas 3 situações, mas não fazendo essa troca que eu ainda... Muitos fazem e dá muito certo, e eu acho que quem continuar fazendo, que precisa. E eu preciso, as crianças precisam ganhar um brinquedo, precisam ganhar um ovo de Páscoa. Mas eu nunca me utilizei dessa prática, nos meus 20 anos, nunca me utilizei, eu desempenhava de outra forma. Eu não vou encerrar esse assunto não, que eu vou continuar falando sobre a cidade, que a gente se alongou um pouquinho. E eu já vou sair dessa história dos prédios e vou entrar no trânsito e algumas coisas que estão acontecendo hoje pela manhã. Mas antes, eu entendo... O Paim foi muito pontual, isso que ele falou é muito sério mesmo. Não, sim, eu entendi exatamente o que o Paim falou, porque durante um ano e meio, eu, Faria, Paim, nós aqui, mais o Vanderlei e mais o Sindago, o pessoal do Sindago, o Sindicato Quincas. da Água, o Quincas, nós lutamos e lutamos muito sozinhos, óbvio que tinha Amigos da Água de Terê. os amigos da Água de Terê, nós lutamos e eu chamei muitas e muitas vezes a CIAT, CDL, a própria Câmara de Vereadores para continuar na luta e fizeram a parte deles. O Rotary, Lions, chamei todo mundo, inclusive estou com a presidente do Lions aqui, ela fazendo algumas perguntas, a Lúcia. Então eu chamava todo mundo, a maçonaria, eu falei muitas vezes aqui, eu falei, vocês não vão entrar nessa luta sobre a água, para segurar a água? Ninguém apareceu. Apareceu? Alguém veio? Não. Nunca apareceu. Há dias atrás, eu fiz um comentário aqui e estou levando umas cacetadas no Instagram. Fiquei muito preocupado, aliás, com isso, né? Fiquei até uns 10 minutos sem dormir. Porque eu fiz um comentário aqui, quando me falaram... Quantos já assinaram abaixo? Está em 16 mil. 16 mil. Tá subindo. Estava em 12 mil, mais ou menos, né?
E aí eu falei assim, é muito pouca gente. Concordo, é muito E aí, algumas pessoas, mais precisamente da Associação de Moradores da Posse, foram para o Instagram e caíram de pau em cima de mim. Depois é que eu vi isso. Eu os convidei para vir aqui no programa, ficaram de vir, mas ainda não confirmaram. E eu insisto em dizer, 16 mil é pouco. Nós somos 200 mil habitantes. Você tem que mobilizar a cidade. Na venda da água, na venda da água, na construção dos 20 andares. Não são 16 mil pessoas. Você tem que mobilizar a cidade inteira. Só para completar o que eu falei aqui, as pessoas não se interessam. Dentro dessas 16 mil, sai perguntando quem realmente se interessa. Muitos assinaram porque não assinaram. Não, a gente fez, assim, o trabalho nosso de divulgação, assim, eu faço parte do grupo que divulga, né? Eu não sou da Amaposse, pelo contrário, eu sou da Associação do Alto. A gente entendeu que uma Manuela está aqui. Tá, a gente entendeu que eles tomaram a frente e achamos isso positivo, porque o valor urbanístico... Não, eu também achei, eu acho ótimo. O valor urbanístico pertence a todos, não é só o bairro do Alto. Tudo que a gente precisava na época da água era uma baixa cidade. Então, assim, eu acho que talvez, assim, o que eu entendo, isso que o Paim falou, isso é muito sério. Eu tomei, assim, eu tomo muito cuidado, porque, assim, eu reconheço uma certa notoriedade que as pessoas têm em relação ao meu nome. Professor Marcão, o pessoal sabe quem é. Eu reconheço isso. E eu tomo todo o cuidado, por exemplo, eu fiz um vídeo a pedido, né, e sugerido pela direção de um órgão ao qual eu faço parte, explicando um ponto de um vídeo apócrifo. Olha o tipo de baixeza. Tá? Um vídeo apócrifo em inteligência artificial que deturpou a leitura inicial do 351, onde dizia que só ia cumprir 35% do terreno. E isso é uma mentira. Eu vou falar de forma bem clara. É uma mentira. Porque na lei está dizendo 35 mais 50 com prédios de 4 andares não geminados, que totalizam 85%. Então, quando sai na rede social um vídeo apócrifo, o que é apócrifo? Eu não botei o nome embaixo. Não está escrito lá, Construtora Andrade Gutierrez. Não está escrito Sindicato da Construção Ninguém Civil. sabe quem botou. Não está escrito Prefeitura Municipal de Teresópolis. Não está escrito Cresce. É um vídeo apócrifo. Isso é coisa de marginal. Você me desculpa, Hélio. Vídeo apócrifo é coisa de marginal. Nem sei também, nem vi o vídeo. Tá? É marginal. E eu tive que explicar, gente, vamos ler o que está escrito ali, o que está escrito. Eu preciso encerrar isso aí e mudar o assunto. Só colocar aqui, só para relembrar, a última movimentação popular que a gente teve na cidade, que teve grande impacto... Tirar o Arley. Não foi não. Foi a questão de vir presídio para Teresópolis, que fizemos coletas de assinatura na Calçada da Fama. Verdade. Também teve o pedágio e a retirada do Arley, que debaixo de chuva o pessoal veio para a rua. Mas essa da época de botar o tal, que era uma casa de custódia chamada, teve até... casa de custódia. Teve até audiência pública, o promotor que faleceu, já falecido, que era do MP. Marcos da Mota. Fez lá a apresentação, a gente questionou ele pra caramba. Eu fiquei na Calçada da Fama recolhendo assinatura na época. Ali foi um movimento legítimo, popular e não teve política. Não teve participação, porque ninguém queria o negócio. E se você fosse fazer... Então, assim, hoje o que eu sinto falta é disso, das pessoas irem para a rua por legitimidade, vontade popular. Pode ter, assim, as pessoas encabeçando e tal, mas trazer o povo para isso. Você vê, 16 mil de assinatura ali, no universo de pelo menos 120 mil eleitores, que aí eu vou dizer que é a questão de capacidade para assinar, porque você tem que... Não adianta você falar que tem 200 mil ou 180 mil, porque tem... A gente passou de 10... Porque tem os menores. Mas você tem em questões maiores, aí tem que ter mais gente. Mas a gente precisa de uma movimentação legítima, popular, que se discuta pelo bem da cidade, independente de veio político. Porque a partir do momento que você coloca a política, o cara quer implantar a política dele. É mesmo que você queira discutir uma política social de esquerda ou uma de direita. O cara da esquerda só vai aceitar se for o que ele quer, o da direita se for o que ele quer. Mas eu acho importante... Mas vamos lá, que senão não... vai acabar o programa. Mas é muito importante isso que o pai falou, porque assim, por exemplo, existe um movimento chamado Terê de Paz, ao qual eu faço parte, existe o Planeja Terê, ao qual eu sou um dos fundadores, tá? E esses movimentos não são tutelados politicamente. Eu quero deixar bem claro. 2 segundos. Espaço aberto sempre para quem quiser participar 2 do segundos. programa. Eu não sou eu sou contra alguns movimentos que é realmente são complicado. esquisitos. Mas quando o prefeito distribui televisão, rádio, bicicleta, tem quantos
pessoas vão lá e ganham um prêmio que o poder fez. Aí eu acho que tem que ser feito. Tem recurso, faz. Teve três audiências, tivemos 3 audiências públicas aí sobre a venda d'água, não tinha ninguém lá, eu fui nas 3. Foi uma palhaçada aqui. Não, teve uma movimentação. O primeiro que foi lá aqui Secretaria de Secretaria, que uma pessoa até passou mal. Tivemos a segunda audiência que foi no Pedrão. Uma salinha desse tamanho todo mundo ia passar mal. Ali. Aí no auditório do Pedrão, que tem um embate, eu acho importante depois de resgatar, o embate histórico entre o Gabriel Palatinic e o vereador Maurício Lopes, discutindo sobre a 99, artigo 99. Indo para o comercial, olha só, Lúcia Esteves, presidente do Lions, está aqui com a gente. Jaime da Feirinha, parabenizando aí a todos nós, mandando um abraço. Maria Felício, do Rio de Janeiro. A Lúcia pergunta, temos os conselhos municipais para quê? Para fiscalizar os atos ou estou enganada? O Corpo de Bombeiros tem condições de atender a um incêndio num prédio de 20 andares? Lúcia perguntando também. A Manuela, que a gente tem que trazer aqui no programa. Não fizeram nem a leitura da lei. Ela apresenta vícios insanáveis. Altera a redação dos anexos 1, 2 e 3 e da nova redação. Mas esses anexos são compostos de quadros e o gabarito não é tratado nos anexos, mas no corpo da lei, nas seções referentes a cada zona. Até não seguir a vírgula aqui. Sem contar o comando do inciso 5º. Eu preciso trazer a Manuela aqui no programa. Eu tenho que trazer a Manuela aqui no programa. Podia ver isso para mim. Tá, eu vou ver isso com o Rogério Souza, quanto tempo eu não vi o Faria? Não gostei não, Rogério, senão você não vê o programa. Faria está aqui toda semana. Lúcia Esteves, e onde também estava parte da Câmara na gestão anterior, e não se fazia nada, agora estão calados. Rose Barros, ela faz um questionamento aqui, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem que fazer hospital e não prédio, que não interessa para ninguém. O prédio é particular, tem um proprietário, né, o dono, não tem nada a ver com o hospital. Aí a Manuela completa, quando a lei que altera o zoneamento, que permitiu a construção da cervejaria, o Planeja Terê fez um ofício à Câmara Municipal alertando que qualquer alteração na lei de zoneamento deveria ser procedida de audiência pública. Ponto. Só para marcar, o vereador Rangel na legislatura passada foi o mais combatente e a gente, em relação à cervejaria, a gente fez vários pedidos de informação. Na passada ele era maravilhoso. E pegamos esse aqui. A gente pegou, nesse governo também, fizemos alguns pedidos já de informação, estou esperando receber. A Letur, lá de Araras, parabenizando ao Paim, a mim também, pelo programa, e o Paim está certíssimo nas palavras. Isso mesmo. Em suas palavras. Letur. Márcio Silva, lá dos Emirados Árabes. Vamos longe, tá? Eita! A pergunta é simples. Quando o Teresópolis vai entrar numa nova era? O mundo está em evolução. Teresópolis também... Peraí, que eu fui mexer aqui. O mundo está em evolução. Teresópolis também tem que evoluir. Hélio, meu amigo, é lindo ver que quando é de interesse, os partidos políticos aparecem, muitos defensores de prédio. A pergunta, onde estão os defensores da vida? Mulheres e crianças em nossa cidade sofrem abusos e violências. Aí a importância e o prédio no alto. E a Casa nas Favelas, e o pessoal não fala nada da Casa nas Favelas? Lúcia Esteves, e vem mais gente aqui, Albir Chaves, Lúcia Esteves e Márcio Silva continua aqui, aí já não dá mais para ler todo mundo, senão não faço programa. É verdade que toda essa ajuda das imobiliárias no Natal de Teresópolis saiu caro demais. Só um parênteses sobre o que ele perguntou da HS, respondendo para o rapaz lá de Emirados Árabes. A gente tem um Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, a Prefeitura mandou um plano de orçamento botando 0 para esse fundo. Enquanto não tiver alguém que tenha coragem de botar dinheiro no fundo de habitação, não tem como fazer nada de habitação. Então, o erro começa da prefeitura que não mandou nada no Peloa para o Fundo de Habitação e Interesse Social. Aqui, gente, comercial rapidinho, eu tenho que falar que hoje é sexta-feira e hoje tem ofertas de carne no Oliveirão. Na volta do comercial, já dou o preço para vocês de algumas carnes do Oliveirão. Hoje, sexta-feira, a gente volta já.